Paz seja convosco. Amém. Louvamos a Deus por essa segunda oportunidade, segundo período, depois de nós termos o nosso lanchinho. Louvo a Deus pela sua vida, que pôde estar contribuindo com o lanche. Não se reprima, entendeu? Se você quiser trazer lanche, você pode pedir para alguém não trazer, porque você vai trazer também. Estamos trabalhando dentro do tema da busca da santidade. Começamos no primeiro período, a mortificação do pecado. Finalizamos com a leitura do texto de Hebreus 12:14, que diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Alguém, por gentileza? Ô Pedrão. Acólito, levanta. Vamos que você está na experiência, hein, cara? Hebreus 12:14, não só sem santidade ninguém verá a Deus. Não só devemos desenvolver uma convicção por viver uma vida santa em geral, mas precisamos igualmente desenvolver convicções em áreas específicas de obediência. Essas convicções formam-se e desenvolvem-se quando nos expomos à palavra de Deus. Ouvir a palavra, entender a palavra e aplicar a palavra. Depois disso você proclama ela. Então, quando você lê as Escrituras e você vê qual é a condição que você está em relação ao que a palavra está expondo, você começa a desenvolver uma convicção de que você precisa mudar. A nossa mente está muito acostumada aos valores do mundo. Quanto tempo, num dia normal, você dedica a Deus? 10 minutos? 20? 5. É na semana? Ou no mês? 10 minutos na semana? Entendeu? Quanto tempo você fica exposto às coisas do mundo? Entende? Quanto mais você fica exposto a algo, mais você fica suscetível a fazer aquilo que você está exposto. O povo está empolgado desde cedo. Mesmo depois de nos convertermos, o mundo à nossa volta procura constantemente nos levar a nos ajustarmos ao sistema de valores. Por quê? Por que o mundo quer que você seja igual a ele? Por quê? Ninguém? Nem vai arriscar? Por que o mundo quer que vocês sejam iguais a eles? Hã? É o oposto de Deus, é contra Deus. Oposto de Deus contra Deus? Hã? Porque eles se tornam culpados. Se a população inteira ela é obesa, no sentido de obesidade mesmo, não sei se tem outro sentido, né? Se a população inteira é obesa e aparece um magro, as pessoas veem que aquilo é um outro padrão. Se não há, aquele padrão é o normal. Se toda a igreja é próspera, a gente acha que aquele é o padrão. Então o mundo, ele tem os padrões dele, que são, como o André falou, coisas que são inimigas de Deus. Se você professa algo diferente do que o mundo professa, eles se incomodam. Cuidado com a porta que está forçando o vidro lá, tá? Cadeira da Júlia. Só para se dar um pipoco aí, estoura esse vidro. Então a gente tem que entender que o mundo ele quer que você seja igual a ele. Ele luta para que você seja igual a ele. Quando você tem algum tipo de discurso, então todo mundo está falando homossexualismo, LGBTQ+, não sei o que. Agora tem os caras que se identificam como formiga, como não sei o que, é os Therian e não sei o que. Quando você fala isso está errado, o cara fala, não, errado é você. Todo mundo está falando isso. Então quando o deputado lá, o Lucas, ele sai e faz aquele vídeo lá falando contra o Pix e tal. Nicolas, eu falei Lucas? Nicolas. O Nicolas, ele vai lá e faz aquele discurso. Ele é um discurso que é contra aquilo que estava totalmente sendo vendido pela mídia. E aí encontra o coração das pessoas incomodados com isso.
Aí o que acontece é uma reviravolta na coisa. Então o mundo agora olha para aquilo, a gente tem que eliminar ele. Então não acha estranho, se porventura alguém matar ele. Não acha estranho. Entendeu? Ou exatamente. As pessoas elas vão procurar quando ele era pequeno, tinha 13 anos, ele decidiu pegar um saco de pipoca de não sei quem. Ah, pô, o cara tá posando, não sei o que, mas ele roubou, e ele fez isso, e ele matou, não matou o quê? Não, matou o passarinho, não, ele matou, entendeu? Porque o objetivo é fazer com que aquela pessoa que é diferente, ela desapareça. Somos bombardeados de todos os lados por tentações, no sentido de nos condescendermos com a nossa natureza pecadora. Ah, é normal, vai. Só um pouquinho. Romanos 12:2. Romanos 12:2. Não vos conformeis. Pode ler? Pode ler. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tá, vamos gastar um tempinho aí, usando um exemplo que eu já usei algumas vezes. Quem que trouxe bolo? Qual era o formato do bolo? Qual que era a forma do bolo? Provavelmente? Quadrado não era. Entendeu? Provavelmente a bola era... tudo bem, vai, forçou, né? Mas tudo bem. Entendeu? Então a forma do bolo lá que a gente comeu era redonda. E ele fala, não vos conformeis. Apenas você não se conformar resolve o problema? Você tem que deixar de fazer para fazer algo diferente. Se eu não fizer algo diferente, eu vou continuar voltando aos mesmos resultados. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa barriga, do seu farisaísmo, não a sua mente. O que é isso? É convicção. Eu vou entender que a forma de agir correta não é essa, é outra. Pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você se conformar com esse século e não se transformar na sua mente, você não vai experimentar o que é bom, agradável e perfeito. E aí é a sua escolha. Pastor, tem uma frase esses dias que diz o seguinte: se você conhece a Pera aí, pera um pouquinho, deixa eu abrir uma aspas, porque nosso filósofo vai falar, né? Vai lá. Se nós conhecermos a vontade de Deus e não botamos em prática, nós somos igual a Satanás. Criamos os maiores conhecedores da palavra, mas não põe em prática. Não é um dos. É o maior. É o maior. Somente pela palavra de Deus é que as nossas mentes são moldadas de novo. E é interessante o conceito da nossa mente. Eu sou professor dentro da área em teologia, de pornografia e problemas de sexualidade. Se você fumar, o seu pulmão, ele se deteriora. Tudo bem? Já viu nas caixinhas lá? Aquela figurinha? Aquilo volta se você parar de fumar? O pulmão volta? É. Não volta. Não volta. A lesão física causada no pulmão não volta, a menos que a pessoa faça uma cirurgia de pulmão, transplante de pulmão, ela vai morrer daquilo. E o nosso cérebro? Você bombardeia ele com pornografia, bombardeia ele com um monte de lixo, com tranqueira, com violência, não sei o quê. Se você parar de ter acesso a isso, sabe o que acontece com o seu mente? Ele volta. Fica normal. E você vê isso aí em exames. Você tira um exame de um cara que tem acesso com a mente dele violenta, o cara que joga videogame o dia inteiro, aquele jogo de tiro, de pancada, não sei o que, a mente dele, ela tá dificultada, ele tira uma tomografia da mente dele. Aí o cara para. Tem um tempo para isso, mas vai lá, para 3 meses, 6 meses isso aí. Fez uma tomografia nova, o cérebro tá limpinho. Por quê? Porque a palavra de Deus ela tem que se cumprir
Ele não fala transformai-os pelo vosso pulmão, transformai-os pela vossa mente. É muito interessante quando você começa a ver esses fatores biológicos e físicos com o que as Escrituras falam. Somente pela palavra de Deus é que as nossas mentes são moldadas de novo e os nossos valores renovados. Quando se dava instruções para futuros reis de Israel, Deus disse, Deuteronômio 17, 19. Deuteronômio 17, 19. Que o terá consigo e nele terá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. E o terá o quê? A palavra. A palavra. Sabe o que os fariseus entenderam que tinha que ter? A palavra tinha que estar nele. Aí ele tinha as coisas lá, tinha uma coisa que ficava aqui na frente, usou como uma ferramenta, inclusive para o Novo Testamento, o peitoral, toda aquela simbologia que havia no Antigo Testamento, eles trazem como sendo a coisa que hoje o cara fala, mulher não pode usar maquiagem, mulher que cortar o cabelo curto vai para o inferno, se é a mulher usar calça comprida, ela vai para o inferno. Se você não usar isso, você vai para o inferno. O que é isso que está sendo falado? É trazendo elementos do Antigo Testamento para colocar nesse Novo Testamento. Eu não vou conseguir colocar o cara com um peitoral cheio de pedras, mas eu consigo fazer o cara tá todo vestido de branco, porque branco é para fazer isso, fazer aquilo. Aí eu vou trazer o elemento do sal grosso, eu trago o elemento disso, do óleo ungido. O que eu estou fazendo? Eu estou trazendo elementos para o Novo Testamento para determinar a sua santidade. E aí quando você vê que tudo por fora está santo, será que o cara vai se preocupar com o que está dentro? Não vai se preocupar. O rei devia ler a lei de Deus todos os dias para aprender a temer ao Senhor. Como que você aprende a temer ao Senhor? Tendo contato com a palavra. O que acontece com os lares que o homem não lê a palavra? O lar vai embora. E eu já falei para vocês e eu continuo falando. Homens, vocês têm que ter a sua leitura individual. E tem que trazer para a família como comunhão. Não tenho tempo, pastor. Alguma coisa está errada. E não é em Deus. Você tem que ter a sua leitura devocional. E você tem que ter um tempo durante a semana. Nós, na nossa casa, nós lemos segunda, terça, quarta tem culto, quinta e mais um dia quando dá. Pelo menos 3 vezes por semana a gente faz. Tá? Eu tenho um tempo, eu, Rosângela e Luiz, em cada um lê um capítulo, lê um tempo, entendeu? A gente lê ali, é muito simples, muito rápido, 15 minutos, a gente resolve aquilo ali. É um tempo de leitura em que nós estamos tendo. Mas mesmo assim, a Rosângela tem o tempo dela, a Luísa tem o tempo dela. A gente faz lá o Glorify juntos, que é uma outra coisa. Aí muitas vezes eu vou falar, Luísa, vamos fazer. Já fiz. Como que você tem lidado com isso na sua vida? Entende? Como que você quer lidar com os problemas do dia a dia? Segundo a força do seu braço? Porque se você não tem orientação do Espírito Santo, é assim que você vai fazer. O rei devia ler a lei do Senhor todos os dias e assim aprender a temê-lo. Dessa maneira ele poderia aprender a sua necessidade de santidade e como poderia conhecer a vontade não geral, mas específica de Deus em cada situação. João capítulo 14, verso 21. Felipe já foi. Pedro. João 14, verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. E nós já fizemos esse exercício individualmente.
Aquele que não tem os meus mandamentos e não os guarda, esse é o que não me ama. E aquele que não me ama não será amado por meu Pai, e eu também não o amarei e não me manifestarei a ele. A obediência é o caminho para a santidade. Como que eu vou ser santo? Sendo obediente. Obediente à palavra. A obediência é o caminho para a santidade, mas é só na medida em que temos os seus mandamentos que podemos obedecer-lhes. A palavra de Deus deve ser tão fortemente fixada em nossas mentes que se torne uma influência dominante em nossos pensamentos, atitudes e ações. Se você tiver a palavra de Deus gravada no seu coração, de tal forma, com tanta certeza, você não vai, quando a coisa aparecer, você sai fora. Você não quero isso. Eu não quero isso para mim. É interessante que tem um autor, que uma época que a Menise estava fazendo discipulado, eu passei para ela ler, que era a vida de Jonathan Edwards, e ele tinha resoluções. Ele determinava, ele escrevia: olha, eu determino que eu não vou fazer isso. Eu determino que eu não vou fazer aquilo. Então, ele tinha regras na vida dele, que ele estabeleceu, em que ele não passava essas regras para terceiros, porque senão isso aí é religiosidade, mas para mim eu posso passar. Olha, eu quero ser assim, eu quero fazer isso, eu quero me alimentar dessa maneira, eu quero ter tantas horas de sono. Volta àquele contexto lá. Você não é baby, você não precisa. É muito gostoso, mas você não precisa ter necessariamente 8 horas de sono. Você não precisa encher a pança de manhã no café da manhã, porque o café da manhã é a refeição mais importante do dia. Não precisa, você tem que começar a se desvencilhar dessas coisas. E você tem que adaptar ao que você precisa fazer. Se eu preciso de mais tempo de leitura, eu vou ter que olhar no meu tempo. Se o meu tempo de trabalho não permite, eu tenho que abrir dentro daquele meu tempo de lazer. E não estou falando para você exagerar, estamos falando para você saber balancear as coisas. A palavra de Deus deve ser tão fortemente fixada em nossas mentes que se torne a influência dominante em nossos pensamentos, atitudes e ações. Uma das maneiras mais eficazes de influenciar as nossas mentes é através da memorização das Escrituras. Quando nós começamos a nossa igreja, e eu tenho pensado com muito afinco em voltar a fazer isso, em estabelecer metas de decorar a palavra de Deus. A gente declarava aqui, entendeu? Não era nem aqui, era lá no galpão lá, entendeu? Decorava o Salmo 119 não, né? O Salmo 23, Salmo 119, 129, entendeu? Salmo 1, cara, é bom isso. Quando eu falei Romanos 12:2, o Alice falou lá. Por que ele falou? Porque ele já memorizou. Pô, pastor, isso não é farisaísmo? Não é, você fica muito mais ágil. Quando você imagina um computador, que nem você pega o tablet do Felipe. O tablet do Felipe tem a memória RAM, que é a memória rápida, e tem um HDzinho nela. Então, apesar de para nós ser uma diferença ínfima, dentro do tempo de processamento faz diferença. Então você tem a memória RAM, que é aquela que tem mais velocidade. Então, no seu computador está lá os atalhos daquilo que você usa mais, na tela, no desktop. Então, as coisas que você usa mais está lá. Então, você não precisa ficar procurando, entrando no explorador de arquivo, procura isso, procura aquilo. Não está lá. Eu quero tal planilha, vou lá e clico lá. Se você tem o versículo decorado, o que acontece? Ele fica muito mais rápido. Quando a coisa vem, você já está com ele na mente. Então, Salmo 119:11. Aisla ou Nicolas. Guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Guardo na tua palavra. Aisla, fica em pé, por gentileza. Por que você não segura o Joaquim só pelo braço? Só quer? Pelo braço. É só assim, né? Mas quer isso. Você guarda. Por quê? Ele é o que para você? Ah, é loucura. É precioso. Por que ela abraça o Joaquim? Porque é precioso. Ela não quer que ele caia, não quer que ele se machuque. Esse versículo 119:11, obrigado. 119:11, ele fala: guarda no coração as tuas palavras. Não é na testa, não é no painel do carro.
Guardo no meu coração as tuas palavras para que eu não peque contra ti. Se você sabe que está errado, a probabilidade de você cometer o delito é muito menor. O objetivo da memorização é a aplicação da Bíblia na nossa vida diária. É para você ser o cara que sabe todos os versículos? Não. É para você saber aplicar na sua vida. Uma vez eu, com Rosângela, fomos na casa de um pastor e o pastor ele sabia a Bíblia de cor. Que loucura! De cor. E aí ele demonstrava, né? Ele abria assim para as pessoas. Pode falar. Aí você falava assim, Abacuque 2:3, ele pá! Mateus, Apocalipse, Oséias, Naum, Gênesis. O cara sabia a Bíblia de cor. E eu não o conheço, não foi só aquele contato. Se ele não aplicou aquilo na vida dele, o que adiantou? Nada. Ah, então eu vou ir para outra vertente, eu não sei nenhum. Você tem que aplicar, tem que colocar, gravar no seu coração, para que você possa o quê? Saber como aplicar. É através da aplicação das Escrituras às situações específicas da vida que desenvolveremos o tipo de convicção que nos ajuda a vencer as tentações que tão facilmente nos levam a tropeçar. A coisa mais fácil que tem é você voltar ao pecado. A coisa mais fácil que tem. Parábola do semeador. Quando o semeador ele foi a semear, ele joga as sementes e as sementes caem no caminho. Satanás pega aquelas sementes e leva embora. Algumas sementes caíam no meio dos espinhos. Aquelas sementes que caíram nos espinhos, o que acontece? As lutas e dificuldades fazem com as aflições, que o espinho tem a ver com aflição, as lutas e dificuldades fazem com que a pessoa que abandone o evangelho. É aquela frase que muitas pessoas falam: poxa, quando eu me tornei cristão, a coisa ficou mais difícil. E aí o terceiro grupo são aqueles que recebem a palavra, frutificam, mas a raiz dele é curta, está no meio das pedras. Ele não se aprofunda. Você pode estar na igreja, se você não se aprofundar, você é que nem a semente que caiu no meio das pedras. Você vai parecer que é. Tinha um remédio na década de 80 para, eu não lembro se era, acho que era para caspa, que chamava Denorex. Parece, mas não é. Era isso mesmo. Parece remédio, mas não é. Parece remédio, mas não é. É bom ter alguém daquela década, né? Entendeu? Parece, mas não é. Entendeu? Não, estou olhando porque eu quero ver esse teto aí. É através da aplicação das Escrituras a Romanos 13:7. Parece não é. Romanos capítulo 13, verso 7. Diz assim: pagai a todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito. A quem honra, honra. E aí ele está falando com esse Romanos 13:7 sobre a aplicação prática das Escrituras, em que você vê que a coisa está errada, corrige. Você não está fazendo a contento, como as Escrituras falam, tenta ser um pouco melhor. Quando você vai melhorando aos poucos, o que acontece é que naquele quesito, em algum momento, você enche a medida. Completei, vou para a próxima. Próxima função, próxima atividade, próxima meta. O mundo, a nossa vida tem que ser vida de metas, inclusive na vida profissional. Se você está tendo uma renda de R$2.000 por mês no teu negócio, coloque uma meta de 3.000 para o mês que vem ou para o ano que vem. E aí você vai fazer o quê? Você vai começar a mensurar os recursos, o tempo, tudo que vai ser gasto, ver se vale a pena você demandar tanto esforço para fazer aquilo. Com o carro funciona assim. Se você pegar um carro e decidir ir de 0 a 100, ele vai rapidinho. Mas se você quiser chegar a 200, vai demorar mais tempo. E cada quilômetro que passa no velocímetro que vai andando, mais fica difícil de você conseguir atingir aquele objetivo. E manter. O cristianismo não tem a ver com você bater metas e voltar. Tem a ver com você manter a manutenção. Porque se você tiver
nesse sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, você vai ser mensurado pelo seu resultado final. Não é média. No dia do juízo, o Senhor vai te contar de que jeito? Ou é salvo ou é não salvo. Se você estiver lá na bad, você vai para o inferno. Você tem que estar na alta. Não tem média. Ah, não, tira uma média aí, Deus. Tira uma média aí para ver o que é, entendeu? Não, não funciona assim. É desse modo que desenvolvemos a convicção, trazendo a palavra de Deus às situações específicas que surgem na nossa vida. E tenho te dizer que amanhã tem um monte de situação para você resolver. E você vai poder optar por resolver segundo Deus ou segundo a sua vontade. Trazendo a palavra de Deus às situações específicas que surgem na nossa vida. E determinando pela palavra e vontade de Deus nessa situação. Ou então ser rebelde. Quando você decide fazer algo segundo a tua vontade, você está dizendo que você é rebelde e que você não concorda com a palavra de Deus. Ou você é do time dele, ou não é. Exemplo. A vontade de Deus em relação à honestidade é bem clara. Ser honesto é uma opção? Não. Ou você é, ou você não é. Entenda que mesmo essa condição, ela não é preto ou branco. Sempre nós temos que ver, tem uma matéria em teologia que chama ética cristã. E essa matéria, ela te leva a acreditar algumas vezes na exposição dos professores que o adultério é lícito, ou a eutanásia, que é você matar alguém doente, é lícito. Porque você começa a questionar algumas coisas. Então, por exemplo, a gente vê na palavra de Deus que é lícito o tributo. O tributo. Quando Jesus é questionado em relação ao tributo, ele vai lá e fala: olha o que está na efígie, na imagem da moeda. Dai a César o que é de César. Nós vivemos um tempo em que muitas vezes o que você semeia dentro de impostos e tal, você está alimentando o quê? Pornografia, violência, drogas, milícias. Será que é lícito? Será que não é lícito? Você entende que a gente começa a entrar em algumas... Você vai acabando entrando em algumas coisas. Será que é lícito eu fazer isso, sendo que eu estou alimentando aquilo? E a gente começa com uma série de dificuldades. A vontade de Deus em relação à abstinência, à moralidade sexual. 1 Tessalonicenses 4:3. Algumas coisas são muito claras. Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3. Alguém pode ajudar a Esther aí, que eu acho que ela ficou um tempo... Não, você que está com a Bíblia, não xinga, não vem, né? A Rayane literalmente arrancou a folha para ela ler. Pois esta... Pronto, só isso. Pois esta é a vontade de Deus. Diretiva ou permissiva? Oi, tudo bem? Beleza? Hein? Pois esta é a vontade de Deus, que vos abstenhais da prostituição. Vontade diretiva ou permissiva? Permissiva quer dizer que você pode fazer se você quiser, é isso? Ou é diretiva? Diretiva. É ordenança de Deus. Ele não está dando para você aqui uma opção de você falar assim: ah, mas se eu tiver com fome, então eu vou lá me prostituir. Não, então isso aí tá beleza, Paulo, pode ir, não. Vos abstençais, a vontade de Deus é que vos abstenhais da prostituição. Essas são questões claramente declaradas, como nós falamos da honestidade. Eu não li honestidade. Efésios 4, 25 e 28. Efésios capítulo 4, versos 25 e 28.
Arranca outra página para ela, Esther. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que dar ao necessitado. Verso 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade. Permissiva ou diretiva? Diretiva. Ele está dando opção para mentirinha branca? Não, mas vamos engrossar o caldo. O ladrão está com o revólver na cabeça da Luísa e fala assim: ou você nega Cristo, ou ela morre. Espero não ser colocado na situação. Espero que, sinceramente, entendeu? Mas, vá com Deus. Ele não está dando opção. Por isso, deixando a mentira, porque ele sabe que nós somos mentirosos, fala a verdade. No verso 26, irei-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a sua ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Roubar é lícito em alguma situação, mas está morrendo de fome, então eu vou lá poder roubar uma galinha para eu comer do Nicolas? Não, não posso. Mas eu estou morrendo de fome. Aquele que furtava, não furte mais. E aí, Romanos 12:2, não vos conformeis, mas antes transformei-vos. Aquele que furtava, não furte mais, mas ao invés disso, trabalhe. Você tem que, se o cara que não furtava, ele para de furtar e para de trabalhar, o que vai acontecer com ele? Ele vai voltar a roubar, a furtar. Então, oi? É o oxigênio, tá? Essas são questões claramente declaradas, onde não devemos ter qualquer dificuldade em formar convicções em harmonia com a vontade de Deus, se realmente estamos dispostos a obedecer a sua palavra. Mas e quando a fome bater? E quando ninguém estiver vendo? Mas o que fazer com os temas que não são específicos nas Escrituras? Aí a coisa pega. Mas se você não consegue fazer isso, nem com as coisas óbvias, não se preocupe, por enquanto, com aquelas que não são óbvias, mas existe, e se Deus assim o permitir, nós estaremos tratando na semana que vem. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que a consolação do Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém, amém. Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe. Pode encerrar, Luli. Pode parar, Luli.